Existem alguns produtos que eu também já achei que eram saudáveis, mas depois eu descobri que não eram. E aposto que você também já caiu nessa. Eu costumava consumir esses produtos achando que estava fazendo escolhas inteligentes para minha saúde. Até que eu pesquisei e percebi que não eram tão bons assim. E hoje eu vou compartilhar isso aqui com vocês porque eu me importo e quero que você também saiba a verdade. Afinal, conhecimento é liberdade, né? Oiê, se você não me conhece, eu me chamo Tainara, sou estudante de nutrição e tô bem empolgada com esse vídeo, porque assim como fez muito bem pra mim, fez toda a diferença aprender sobre isso, tenho certeza que isso também pode fazer diferença na vida de vocês. E já vamos começar com algo que durante muito tempo eu consumia e achava assim que tava arrasando, que é a barrinha de cereal. Que fique claro que barrinha de cereal é uma coisa e barrinha de proteína é outra. E isso é uma coisa que eu percebo que as pessoas já se confundem muito, já começando por aí. A barrinha de cereal, ela tem ali alguns ingredientes, como o cereal, que pode ser o floco de arroz, aveia, e tudo isso é o carboidrato, né? Só que para unir tudo isso, eles usam açúcar, ou xarope de milho, açúcar invertido, enfim, é tudo a mesma coisa, né? Então essa barrinha, ela é puramente carboidrato. E como eu sempre falo, o carboidrato não é um vilão, só que ele sozinho não vai te dar saciedade e só vai te dar um pico de glicemia. Então, se o seu objetivo for consumir fibra e carboidrato, vale mais a pena comer uma fruta, porque a fruta vai te dar mais saciedade do que essa barrinha de cereal e vai ter mais fibra. E também vai ser bem mais saudável porque vai ter o açúcar natural e não o açúcar adicionado, né? Então isso aí já gera menos o pico de glicemia. Para você ter uma noção, vou pegar aqui uma barrinha de cereal qualquer aqui da internet pra gente olhar a tabela nutricional. Uma barrinha de 25 gramas. Ela vai ter 11 gramas de carboidrato, 3,9 de proteína, 6,3 de gordura e apenas 0,9 de fibra. É isso mesmo, é muito pouco mesmo, porque a recomendação da OMS para um adulto consumir é de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Então, esse 0,9 aqui não é nada, gente. Então, vale bem mais a pena comer uma fruta. Mas quando a gente pega uma barrinha de proteína, por exemplo, eu vou pegar aqui a tabela nutricional na internet também. Uma barrinha de proteína de 60 gramas. Ela vai ter 19 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína, 8 gramas de gordura e de fibra, 5 gramas. Tem até mais gramas do que aquela barrinha de cereal. Então, nem preciso falar mais nada, né? Segundo, açúcar mascavo e demerara. Quem nunca, né? Isso pode até ser meio polêmico, mas a realidade, gente, é que esse açúcar e o açúcar branco, eles são exatamente iguais. Eles têm a mesma caloria, o mesmo carboidrato, o pico glicêmico, são iguais em tudo, em tudo. Então, se você comparar 100 gramas de açúcar branco refinado e 100 gramas de açúcar mascavo, eles têm exatamente a mesma quantidade de calorias e o pico glicêmico é exatamente o mesmo. A única diferença entre eles é que o açúcar mascavo e o demerara, eles são menos refinados e aí por isso eles vão ter essa coloração um pouco mais escurinha, né? E aí com isso eles preservam alguns nutrientes, mas ainda assim a gente não pode dizer que é um alimento nutritivo, né? Que é um alimento saudável, porque não tem nada em uma quantidade que seja realmente significativa, que vai fazer a diferença na sua saúde. Então, se você quer nutriente, você precisa consumir legumes, frutas, né? E não é o açúcar que vai te trazer isso. Terceiro, H2O. Sim, H2O não é saborizado, como eu já achei um dia, e talvez você também pense assim. O H2O, ele é um refrigerante, gente. Inclusive, na própria embalagem tá escrito que é um refrigerante. E qual que é o problema do refrigerante? Ali você tem uma água com gás, algum saborizante, né? Algum açúcar, um adoçante ou adoçante artificial. Então, será que tem problema você consumir refrigerante pontualmente? Não, não tem problema se isso for às vezes, né? Mas eu sugiro que você realmente avalie se isso faz sentido pra você, se faz sentido você consumir sempre. Mas o objetivo aqui é que você saiba o que está consumindo, saiba o que você está escolhendo. Então, você precisa entender que o H2O ele não é uma água com gás saborizada, né? Se você quer água com gás saborizada, você compra uma água com gás e aí coloca o sabor que você quer. Bota um limão espremido, bota um morango, bota um sachê de chá, mas o H2O não é uma água saborizada, ele é um refrigerante. Então você precisa saber que não é algo saudável. Aí você vai fazer a sua escolha, né? Quando vale a pena ou não consumi-lo.
E quarto, molhos para salada. Gente, aqueles molhos prontos, sabe? Pode ser muito calórico aquilo ali. E são ricos em gorduras, sódio. E aí você coloca em cima daquele seu pratão de salada, achando assim que tá arrasando, né? E por fim, tá adicionando um monte de coisa ruim. Então, o que você pode fazer? Você pode preparar o seu próprio molho. E dá pra fazer uma variedade de sabores e texturas que você vai conseguir tá variando muito e deixar muito mais gostoso até do que aquele molho pronto. Então você pode usar vinagre balsâmico com azeite, com moderação, né? Lembrando, o azeite é com moderação. Pode colocar ali junto ervas desidratadas. Você pode fazer também um molho ali à base de mostarda, mel, aí coloca um pouquinho de água para diluir melhor, né? E tempera com pimenta do reino, fica uma delícia. Então, tem muitas possibilidades. É só ver o que você mais gosta, usar a criatividade que vai arrasar na cozinha e deixar a sua salada maravilhosa. E o quinto alimento que pode estar te enganando, achando que é muito saudável, mas não é o azeite de oliva em excesso. O azeite de oliva, por si só, ele realmente é uma gordura muito boa, ele faz muito bem para a saúde. Mas o que acontece é que muitas pessoas, sabendo disso, né, que ele é um alimento saudável, acham que quanto mais consumir, melhor, que não tem nenhum problema nisso. E quando você coloca uma colher de azeite de oliva, ali você tem em torno de 40 calorias, mais ou menos, né? Mas se você colocar à vontade, né? Pegar ali o seu prato e regar ele de azeite de oliva, como muitas pessoas fazem, e eu já fiz isso também, você pode ali estar colocando para mais de 300 calorias no seu prato. Então é praticamente uma refeição completa, né? É como se você estivesse comendo ali junto com o seu prato de almoço, 2 ovos, pão e fruta. Já pensou fazendo 2 refeições ali? E isso acontece porque a gordura, ela tem mais calorias realmente, né? Do que um carboidrato e uma proteína. Então, por isso que você precisa ter muito cuidado. Isso significa que é para você parar de comer o azeite de oliva? Não. Você só precisa ter conhecimento para consumir da forma certa. E é isso que eu espero que esse vídeo te ajude. Que ele tenha esclarecido muitos pontos importantes. E se você gostou, não esquece de deixar aqui seu comentário, curtir esse vídeo, para o YouTube entender realmente que é um conteúdo bom e recomendar para mais pessoas, para que elas também possam se beneficiar dele, tirar proveito assim como vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo. Beijos!